Então, eu estava comentando que eu ia fazer uma apresentação sobre aquele último artigo, que acho que foi o Marcos que colocou, combinando duas formas de morte celular dos neutrófilos. E aí eu me lembrei que já há um bom tempo eu estava meio encrencado com esses mecanismos de morte celular de neutrófilo, porque eu não estava achando um artigo que descrevesse isso de uma forma clara, direitinho. Vira e mexe, eu tinha a impressão que, não, mas espera lá, esse artigo é uma revisão sobre o mecanismo de morte celular de neutrófilo, mas ele não fala de tal mecanismo que eu lembro de já ter visto em algum artigo. Então eu resolvi pegar uma visão geral sobre esses mecanismos e descobri que mesmo as revisões, de fato, não falam sobre todos os mecanismos de morte celular. Não é o suficiente para a gente escrever um artigo de revisão, tem artigos bem recentes e bem complexos sobre isso. Mas tem alguns aspectos interessantes aqui. Um desses aspectos interessantes me fez entender mais ou menos por que de fato não tem uma revisão abordando todos eles. Porque não são todos eles. Na verdade, é uma coisa misturada e contínua. Mas vamos ver. Então, o que eu achei em artigos de revisão e alguns artigos experimentais foram esses mecanismos aqui, de necrose, apoptose, uma morte celular induzida por endocitose, que tem um autor que considera um mecanismo separado, mas a grande maioria coloca isso dentro de apoptose. Mas vou mostrar para vocês que é uma apoptose um pouco diferente. Autofagia, que parece um paradoxo, mas também é um mecanismo de morte celular. Normalmente é tratado como um mecanismo de prolongamento do tempo de vida, mas também pode ser morte. Piroptose, NET, necroptose e o que mais chama atenção, que são as transições e combinações entre esses mecanismos. Então, na verdade, esse último artigo que saiu assim como, existe uma combinação, não é bem assim. Essas combinações já estão descritas há mais de 15 anos. Mas vamos lá. Então, a necrose. Eu vou comentar com vocês os aspectos gerais, tá? Não vou entrar em detalhes de via, como é que é a sinalização de cada uma delas, porque isso aqui seria um curso de 2 semanas e não uma apresentação de alguns minutos. Então, a necrose vai ser um processo de morte celular que começa com um aumento do volume celular, uma desorganização intracelular, ruptura de membranas, incluindo membrana celular e nuclear, e liberação do conteúdo celular de forma desorganizada. Então, é um mecanismo pró-inflamatório, quer dizer, um mecanismo que amplifica a resposta inflamatória, e ele é independente de síntese de proteínas, independente de desgranulação. Ele pode estar relacionado a alguns mecanismos de sinalização, mas, por exemplo, tem um artigo que coloca que a necrose acontece independente da presença de LPS. Mas ela depende, por exemplo, da polimerização de actina. Se não polimerizar a actina, o mecanismo de necrose não acontece com essas características. E ela também pode ser secundária a outros mecanismos de morte celular. Por exemplo, secundária à apoptose. Se a apoptose demora muito a disparar o processo de fagocitose dos corpos apoptóticos, ela se transforma em necrose. Mas isso é assunto lá para o final, para a integração desses métodos. Aqui a gente vê neutrófilos entrando em processo de necrose. Então a gente vê primeiro uma desorganização do núcleo com perda de lóbulos, a célula se torna arredondada e aumenta o volume, o citossol fica inchado, aumenta muito o volume do citossol em relação ao volume do núcleo, apesar do núcleo também aumentar, e a célula se rompe e
de uma forma desorganizada, libera todo o conteúdo. A desorganização, a desestruturação da membrana chama bastante atenção na necrose. A gente vê aqui algumas regiões com membrana desestruturada e vazamento de conteúdo celular, aqui com ampliação. Então, isso é característico da necrose. Já um mecanismo de morte celular bem diferente disso, quase que oposto a isso, é a apoptose. A apoptose é uma morte bastante organizada, bastante controlada. Então, a gente vai ter condensação de cromatina, então o núcleo, em vez de inchar, ele primeiro fica condensado, depois começa a sofrer um processo de fragmentação, então, a gente passa a ter componentes celulares com fragmentos nucleares, e depois disso a formação dos corpos apoptóticos. É como se a célula se dividisse em várias vesículas, com membrana íntegra, contendo organelas e fragmentos de núcleo. Esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados por macrófagos. Essa apoptose ela pode ser dividida em várias formas, tem vários mecanismos de apoptose diferentes. Os dois mais frequentemente descritos são a intrínseca e a extrínseca, duas vias. A via intrínseca acontece com liberação de citocromo C mitocondrial no citosol e ela ativa essa liberação de citocromo C, tem como consequência a ativação de caspases, que é uma cascata de sinalização intracelular, e essas caspases vão levar à clivagem de DNA e de proteínas. Já a extrínseca, ela é ativada por uma sinalização extracelular, quer dizer, algum receptor. Um exemplo bastante comum para neutrófilos é o TNF, que é o modelo de estudo do Adriano. É uma via que ativa também as caspases, independente do citocromo C, e vai disparar também o mesmo mecanismo de clivagem de proteínas e tem as mesmas características que descrevi aí agora há pouco. Essa apoptose, ela tem o seu início normalmente 24, 48 horas depois que os neutrófilos migram para fora dos vasos e termina com a limpeza desses fragmentos celulares, desses corpos apoptóticos, que vão ser fagocitados por macrófagos. Essa apoptose vai ter, então, essa característica de condensação, né? Depois, a migração dessa cromatina para a periferia do núcleo e, por fim, a fragmentação completa da célula, mas diferente da necrose. Essa fragmentação não é aleatória nem liberada no meio extracelular. Ela é contida em vesículas envolvidas por membrana íntegra, que são os corpos apoptóticos. A gente vê aqui mais detalhes dessa formação dessas dobras da membrana que vão levar à formação dos corpos apoptóticos contendo organelas e fragmentos de núcleo. Aí a gente já vai vendo, então, pontos que são interessantes para a gente observar em diferentes estratégias de microscopia que a gente pode adotar nos nossos estudos também. Um tipo de apoptose, pelo menos considerado pela maioria dos autores como um tipo de apoptose, é essa apoptose induzida por endocitose. Eu achei um autor que chama isso de morte celular induzida por endocitose, já que ela não se enquadra em uma das vias de apoptose classicamente descritas. Ela é causada, ela é disparada pela endocitose de bactérias ou de vírus. Ela tem um mecanismo muito semelhante à apoptose induzida por TNF, mas ela, por exemplo, tem também produção aumentada de espécie reativa de oxigênio, que não é característico dessa apoptose induzida por TNF. Ela depende das mitocôndrias e da caspase 9, então como aquela apoptose mitocondrial, de início mitocondrial, mas ela também pode ser ativada diretamente por espécie reativa de oxigênio e pode ser ativada por caspase 8, uma apoptose espontânea. Então, ela mistura um pouco características e mecanismos de apoptose diferentes, mas ela tem um aspecto morfológico, por exemplo, de apoptose. Ela é controlada, ela tem corpos apoptóticos, ela não é pró-inflamatória, ela não amplifica a
por liberação de conteúdo intracelular. A seguir, a gente vê a autofagia. Só um momento. Oi. Parece que o Edson está na fila aí para entrar. Opa. Sim. Obrigado, Marcos. Então, um outro mecanismo de morte celular é a autofagia. Eu disse lá no começo que isso seria um mecanismo, aparentemente um paradoxo, né? Porque a autofagia é um mecanismo usado por várias células como um processo de reciclagem de organelas e obtenção de nutrientes. Então, você tem células que vão degradar organelas, vão se autodegradar parcialmente e vão obter nutrientes com isso. Mas espera lá, como é que um método de preservação da célula funciona com morte celular? De novo, aquela história dos neutrófilos. Se passa de um certo limite, você dispara um mecanismo de autodestruição. O neutrófilo pode realizar esse processo de autofagia com uma ativação excessiva, degradando tantas organelas que a célula passa a ser inviável e leva à morte celular. Tem autores que consideram isso como pró-inflamatório, tem outros que não. Mas você normalmente tem algum vazamento de conteúdo intracelular e o processo de limpeza, de remoção desses componentes, geralmente é feito pelas células vizinhas. Tá, tudo bem. Tá. Então, a gente vai ter esse mecanismo que ele vai ser ativado por espécie reativa de oxigênio, por receptores, por interferon e por inibição da apoptose. A própria inibição da apoptose, o prolongamento da vida do neutrófilo, pode levar à autofagia e, numa situação de muito estímulo, essa autofagia pode chegar a um outro mecanismo de morte celular. Numa transição para mecanismos mais pró-inflamatórios, a gente vai encontrar a piroptose. Opa, esqueci que tinha essa aqui. Antes de mudar para a piroptose, tem uma figurinha mostrando um autofagossomo. Né? Então, uma vesícula intracelular contendo fragmentos de organelas nesse processo de autofagia. Agora sim, mudando para a piroptose, a gente vai ter esse mecanismo de morte celular que é pró-inflamatório, tem características morfológicas tanto de apoptose quanto de necrose. Então você vai ter, por exemplo, esse dano à cromatina com condensação, que é mais característico da apoptose, a formação de corpos piroptóticos que são similares aos apoptóticos. A microscopia óptica é difícil diferenciar um do outro. Mas você vai ter nessa piroptose a formação de poros na membrana, com dano e liberação de conteúdo intracelular. É uma liberação, de certa forma, desordenada, mas não tanto quanto a necrose, porque você não tem explosão, rompimento completo da membrana, então a célula não explode, não libera todo o seu conteúdo. A célula também não libera filamentos que seriam parecidos com as NETs, não é por aí, mas você tem extravasamento de conteúdo intracelular, principalmente conteúdo citossólico, com características de DAMPs que vão amplificar a resposta inflamatória. É um processo que é iniciado por inflamassoma ou por LPS citossólico, então não LPS extracelular ligando a receptor, mas LPS intracelular. Por exemplo, quando o neutrófilo entra em contato com micro-organismos que conseguem se livrar de fagossomos e conseguem sobreviver no citossol. E aí a gente pode observar a liberação desse LPS no citossol. Então essa piroptose, ela é um mecanismo de morte controlada, quer dizer, disparado por alguns mecanismos específicos, não é que nem a necrose, que é pouco específica e descontrolada. Né? A gente vai ter aqui produção e secreção de interleucina 1B e interleucina 18, mediadores iniciais de processo inflamatório, que
amplificam isso. É um processo dependente de caspase 1 ou caspases 4, 5, 11. Tá? Então, tem características que são comuns entre a piroptose e a apoptose. E caspases 1 e 11, elas clivam gasdermina, que é uma proteína que consegue se oligomerizar e formar os poros que vão levar a essa liberação do conteúdo citossólico. Marcos está com olhos brilhantes aí quando viu falar da gasdermina, né, Marcos? Seguindo nesse caminho de mecanismos pró-inflamatórios, a gente encontra a netose, a formação de NETs. Nesse caso aqui, a gente está falando de formação de NETs no mecanismo que leva à morte celular. A gente tem a NET vital, que não mata a célula, e a NET lítica, que mata a célula. Então, na NET lítica, a gente vai ter um mecanismo que leva à perda dos lóbulos nucleares, à descondensação de cromatina e perda das membranas intracelulares, mas sem a ruptura da membrana celular. Então, a membrana nuclear, por exemplo, é perdida, mas a membrana celular permanece íntegra, apesar de poder apresentar a formação de poros mais específicos, que vão permitir a liberação dessas NETs, dessas fibras filamentosas contendo DNA e proteínas granulares. É um mecanismo que é desencadeado por PNA, por LPS, espécie reativa de oxigênio, plaquetas ativadas, proteína de heat shock e ácidos nucleicos. Então, a própria NET, o contato com uma NET pode levar outro neutrófilo ao processo de netose. E nesse processo, há duas enzimas granulares, a elastase e a mieloperoxidase, vão migrar dos grânulos para o núcleo, onde elas vão causar modificações em estonas e a descondensação da cromatina, que vai ter como consequência a liberação desse material nuclear por poros e a formação desses filamentos, dessas NETs. Então, a gente vê aqui nessa figura a sequência de eventos nesse processo, né? A perda dos lóbulos nucleares, a descondensação da cromatina, então ela fica bem mais frouxa, a desagregação da membrana do núcleo, né? Esse nucleoplasma, então a mistura do conteúdo nuclear com o citoplasmático, passa a ser um conteúdo mais homogêneo, até que a gente encontra ruptura em pontos específicos da membrana celular com a liberação dos filamentos, das NETs propriamente ditas, que na microscopia de fluorescência nem sempre aparece de uma forma tão nítida, pelo menos essa imagem que não foi tão feliz nesse aspecto, mas numa microscopia eletrônica de varredura elas chamam muito a atenção, né? Fica bem nítida a formação de NET, com tipos diferentes de filamentos, os filamentos de origem nuclear, os nucleossomos são filamentos mais finos, ou estruturas tubulares mais espessas, formadas às custas de proteínas citossólicas granulares, citossólicas e granulares. Você tem tubulinas e proteínas de grânulos, enzimas de grânulos, que se agregam nessas estruturas mais espessas. E a gente vai ter, por fim, esse mecanismo chamado de necroptose, que é um tipo de necrose, ela tem características quase idênticas à necrose, mas é um mecanismo regulado. Ela tem uma morfologia que é quase a mesma da necrose, que vai ter aquele inchaço celular, a ruptura da membrana. Ela pode liberar essa cromatina de uma forma passiva, então você pode ter algumas características em comum em relação às NETs. Ela pode liberar um pouco de cromatina, formando alguns filamentos. Ela também é induzida por TNF, PNA, receptores de adesão, mecanismos de fagocitose. A participação de espécies reativas de oxigênio é característica, é necessária para esse processo, mas ainda não está bem esclarecido se
esses ROS vão disparar ou se eles são consequências, se eles participam da execução do processo. Um ponto específico desse mecanismo de morte celular é que ele depende dessas duas proteínas, RIPK3 e NLKE. Então, isso diferencia esse mecanismo, por exemplo, da necrose, que não depende dessas proteínas para sua finalização. E a necroptose independe de caspases, então não tem nada a ver com apoptose. Então, é de fato uma necrose regulada. Uma necrose regulada com algumas características de netose. Então, o que a gente consegue observar, comparando esses mecanismos todos, é que, na verdade, o neutrófilo, da mesma forma que a gente aprendeu há vários anos atrás aí, que esse neutrófilo não tem estados bem definidos, como o neutrófilo quiescente, aí muda uma chavezinha e ele passa para estimulado, e muda outra chavezinha e ele passa para ativado. Não. É uma transição contínua que pode acontecer por vários mecanismos diferentes, e esses vários mecanismos têm sobreposições. Isso, da mesma forma que vale para ativação, vale para a morte celular. A gente encontra vários mecanismos de morte celular em neutrófilos que são desencadeados por estímulos diferentes, alguns internos pré-programados, outros externos. Tem vários pontos de sobreposição e existem intermediários, quer dizer, não é, existe a necrose, a apoptose e acabou. Não. Você tem intermediário entre necrose e apoptose, você tem liberação de NET, você tem intermediários entre NET, necrose e apoptose, e provavelmente ainda vai aparecer muita coisa que não está bem descrita na literatura. A gente vê, então, combinações entre esses mecanismos. Combinações entre autofagia e apoptose, entre apoptose e necrose, entre piroptose e netose, eu comentei os três até agora, e tem também esse recente que foi publicado entre apoptose e netose. Então, entre a autofagia e a apoptose, é simplesmente quando essa capacidade de autofagia é superada, quando o neutrófilo faz mais autofagia do que ele tem condições de suportar. Ele degradou mais organelas, mais mitocôndrias, por exemplo, do que ele consegue sobreviver. Então, ele dispara a apoptose nessa situação. Entre apoptose e necrose, é aquele mecanismo de necrose secundária. Quando o estímulo é muito intenso ou quando, no final da apoptose, a fagocitose demora muito a acontecer ou não acontece. Então, esse mecanismo começa com uma apoptose e termina com uma necrose, porque os corpos apoptóticos vão ser degradados e vão liberar o seu conteúdo. Ou então, a combinação entre piroptose e netose. Você tem uma netose induzida por LPS, e essa netose induzida por LPS ela é dependente de caspase 11 e de gasdermina. Então, quer dizer, ela não é uma netose exclusiva porque ela depende de gasdermina, mas ela não é uma piroptose exclusiva também porque ela libera NET. Então, a gente tem um mecanismo que consegue integrar essas vias de morte celular usando mecanismos de todas elas. Usa o mecanismo de netose, usa o mecanismo de piroptose e usa, pode-se considerar mecanismo de apoptose, né, por conta da participação de caspases. E a gente vê aqui a integração entre apoptose e netose, que foi esse chamado de aponetose recentemente. Não é só continuação, não é só a presença dos dois mecanismos ao mesmo tempo? Não. É um mecanismo distinto que combina aspectos dos dois, tanto da apoptose quanto da netose. Ela é disparada por ultravioleta, ela depende de espécie reativa de oxigênio mitocondrial e de mapicinase,
né, como acontece tanto na NET quanto na apoptose, ela não depende de NADPH oxidase, que já pode ser diferente da netose. Ela não tem citrulinação do estômago, então ela é diferente da netose independente de NOx. Então, peraí, ela é independente de NOx, mas ela é diferente da netose independente de NOx. Você tem NET que acontece independente do NADPH oxidase. Mas essa NET, essa formação de NET independente de NADPH oxidase, tem citrulinação do estômago. Essa aqui não tem. Ela não tem aumento de cálcio e nem ativação do PAD4. E nesse caso aqui, a caspase 3 é clivada, que é característica de apoptose. Só que você não tem formação de corpos apoptóticos e tem liberação de NETs. Então, morfologicamente, ela é muito mais parecida com a netose. Ela tem a liberação das NETs, ela não forma corpos apoptóticos. Mas o mecanismo que ela segue é diferente dos mecanismos de NET descritos. É mais parecido com os mecanismos de apoptose. Então, por isso ela foi caracterizada como um outro mecanismo de morte celular. Eu imagino que nos trabalhos que vão aparecer pela literatura ainda, a gente ainda vai encontrar outras combinações, outras transições entre formas de morte celular. É só uma questão de tempo. Para mim está nítido que são processos que estão entrelaçados. Tem sobreposições nos mecanismos, sobreposições nas formas de iniciação. Por um lado, isso deixa a coisa um pouco mais difícil para a gente entender, porque você tem que compreender os vários mecanismos e como eles podem se sobrepor. Por outro lado, a gente passa a ter mais opções de modulação, já que o nosso objetivo não é matar a função do neutrófilo ou exagerar a função do neutrófilo, mas sim ter um controle mais fino dessa função. Isso abre mais portas para que esse controle fino seja feito. Pessoal, faltam 4 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai reiniciar a sala, tá? Só para não ter susto. Então, em geral, a apresentação era isso. Busquei alguns artigos, comecei olhando umas 2 revisões e falei, mas tem mais isso, mas tem mais aquilo, vamos mudar o caminho da coisa e fui por aí. E aí, o que vocês têm para comentar? Mas, para quem curtiu esse vídeo dos bichinhos se matando aí um tempo atrás. Professor. Diga. Professor, desculpa. Só para explicar para o senhor que eu tive de sair do computador e ir para o tablet, porque minha mãe precisou trabalhar no meu computador. Certo. Não, tudo bem, tem estresse não. Tá bom? Mas e aí, dúvidas, perguntas, comentários? Eu não vi o início da apresentação, não tinha percebido a chegada do link, mas eu queria tirar uma dúvida aqui, que é o seguinte: a aponetose foi o último mecanismo que o senhor apresentou. Foi descoberta bem recente, né? Aquele artigo que o Marcos outro dia estava vibrando, que ele localizou numa pesquisa aí, trata disso, né? Exatamente. Aliás, a ideia da apresentação começou nesse artigo. Eu disse, deixa eu dar uma olhada nesse artigo aí para ver se monta uma apresentação com base nele. E aí eu comecei a fuçar esses mecanismos de morte celular e achei essa questão aí primeiro, de não ter na literatura um combinado desses vários mecanismos. Tem algumas revisões que abordam a maioria deles, mas mesmo essas revisões deixam passar uma outra coisa.
E nenhum deles falou desse fato de ter combinações que estão aparecendo cada vez mais. Então, de fato, a aponetose constitui um novo mecanismo, não apenas uma combinação de dois anteriores conhecidos, né? É um novo mecanismo formado por combinação de mecanismos anteriores, né? E não é simplesmente um mecanismo mais o outro. Ele tem características de um, mas como é que eu vou explicar isso? Tem algumas características de um, algumas características do outro, mas tem características que não se encaixam completamente. Tem características que são incompatíveis com um deles completo. Então não dá para dizer, é uma apoptose completa mais uma netose completa. Não, tem características que são incompatíveis com a apoptose, tem características que são incompatíveis com a netose. Então, é um outro mecanismo formado pela sobreposição desses dois. Entendi. Que mais? Professor, eu vou deixar para comentar quando a reunião reiniciar aí. Tá, joia. Tem menos de um minuto agora. Vou fazer o seguinte, eu vou iniciar já, para Show. começar isso aí sem ser cortado. Salva a gravação, hein? A Isabelle deve estar fazendo um desafio para a gente aí, querendo saber se a gente adivinha o que é isso que ela está mostrando, né, Isabelle? Está mostrando um suporte de pipeta de baixo para cima aí. Adivinha o que é isso? Tô tendo aula, professor. Eita! Só que é de neutrófilos. Então, cancela. E aqui, uma plaquinha do microscópio de fluorescência e eles tiraram foto de tempos em tempos. Olha só, neutrófilos de duas fontes diferentes. Pois é. Diga, Marcos, o que você ia comentar aí? Então, professor, eu não quero parecer muito sabichão nessas coisas, mas eu duvido de alguns conceitos que você colocou durante a apresentação, como, por exemplo, da associação direta entre todo tipo de caspase com o tipo de morte celular apoptose. E um dado que eu achei muito estranho de você não ter citado foi quando você falou de necroptose. Aí você escreveu que ele é independente da caspase, dependente apenas de HIP3K e MLKL. Mas esses dois intermediários, eles depois vão ativar a caspase 8, na maioria dos casos de necroptose, né? Pera lá, eu preciso dar uma olhada nisso, mas... eu preciso ver se o artigo estava falando de caspase 11, mas você tem razão. Tem razão, vai passar para caspase 8. E aí entra a hora que entra o Marcos Sabichão mesmo, né? Vai falar mais sobre as coisas. Quando eu estava estudando a perioptose, eu fiquei muito puto com esse tipo de... Quer dizer, que aí eu comecei a abrir a minha visão para esse tipo de morte celular, porque, beleza, o primeiro artigo lá falou realmente da ativação da caspase 1, da caspase 11, que depois vai ativar a gasdermina, abrir os poros, aquelas coisas todas. Aí eu fui aprofundando como é que ocorre a ativação da inflamação, a ativação das capases, LPS e tal. E aí depois eles já estavam falando de quase todo mundo de caspase ali que poderia existir, excluindo principalmente aquelas que participam mais da via da apoptose em si, caspase 3, 5 e alguma coisa por aí. Mas, assim, eu tô dizendo isso porque... tem razão. Provavelmente no artigo estava falando de caspase 3, 5 e eu generalizei ele. Tem razão. Assim, eu tenho muito... Eu ainda vou preparar alguma coisa nesse mesmo sentido que você fez essa apresentação, professor. Eu tava até pensando em não aparecer aqui hoje, mas
ainda bem que eu apareci e revivifiquei as minhas energias por essa questão do neutrófilo. Esse tema me encanta bastante. Olha, que Mas bom, assim, mas se essa apresentação fosse minha, eu fosse abordar ela, eu ainda falaria dos mecanismos mais da integração entre a apoptose e a necroptose. Tem uns artigos bem interessantes nesse meio, e tem um que eu me lembro, realmente o título dele é Neutrophil on Day on Way. O bicho caga para todas essas regras que tá aí colocada e mete uma outra via no meio de tudo isso. É bem interessante. Porque, cara, eu até passei por alguma coisa de detalhamento das vias, mas esses daí eu fui deixando para lá, que não vou detalhar a via, porque senão eu vou ter que detalhar a via de todos e vai ficar uma apresentação gigantesca. Então, deixei quieto, mas tem razão, faltou colocar um pouco melhor essa questão, né? Nesse aspecto aí ficou meio superficial, ficou... Participação das classes. E aí o título que eu consegui chegar até o momento para nomear o neutrófilo no meio de tudo isso é tipo as células sui generis. O que realmente me impressiona, sabe? Mas eu acho que era basicamente isso mesmo que eu tinha para falar. Eu tentar ver melhor depois das questões da autofagia também e da diferença entre necroptose e necrose, que ainda não entrou na minha cabeça. Porque não sei se é porque na veterinária, na medicina em si, a gente aborda a necrose de uma maneira bem mais grosseira, né? Diferente. Mas assim, vendo uma célula específica, eu ainda não consegui. Mas se você for analisar o mecanismo de necrose, mesmo para neutrófilo, é um negócio pouco estudado, você tem poucos artigos sobre isso, e é colocado simplesmente como um mecanismo de morte inespecífico, desregulado, que a célula arrebenta e pronto. Não tem detalhamento, deve ter mais coisa para estudar por aí, sim. Tanto que você já tem descrição de um mecanismo parecido com necrose, só que é regulado. Então, será que os outros mecanismos são tão desregulados assim? Não sei se é tão desregulado ou se simplesmente não se conhece uma regulação ainda. Sim. Tem outra coisa que eu já percebi na literatura e que, bem, eu não sei se eu também estou sendo muito grosseiro em falar isso, mas eu queria deixar vocês conscientes quanto a essa minha percepção. Nos artigos mais chocantes assim que saíram sobre piroptose no final de 2018, foi o que realmente levantou a hipótese de que, essa gasdermina que está abrindo poros lá na piroptose, ela também pode estar servindo para abrir poros na netose. Ele coloca isso como uma hipótese. Ele não afirma isso e ele não tem muitos dados capazes de confirmar essa hipótese. Mas artigos posteriores a isso, a partir de 2019 e agora de 2020, eu já vi usando esse artigo que levantou como hipótese para afirmar com certeza que a gasdermina está abrindo poros lá na netose. E aí, quando eu fui tentar procurar se já tinha algum artigo provocando essa certeza, bem, eu não achei. Então, talvez eu não tenha visto muito bem, mas assim, o que eu tenho na cabeça é que o cara publicou como uma hipótese e já tem gente levantando isso como um negócio que é correto, que é certo. Quer dizer, não teve ninguém que inibiu a oligomerização de gasdermina, por exemplo, e viu se a netose acontece ou não? Eu não acompanhei nada disso ainda, não. Aí, de fato, é um ponto perigoso. Com certeza, é importante ter isso aí, prestar atenção. Professor, não é só pegando o dizer gancho do Marcos, eu vejo tudo isso como um grande romance, mano. Que o neutrófilo tá aí e tal. Por aí, Mas era só isso mesmo.
não vejo muito como parte técnica, eu vou chamar como romance. Joia. Edson, você ia falar alguma coisa? O Marcos hoje está filósofo, né? Mas pegando um gancho do que ele estava falando em relação ao artigo levantar uma hipótese e posteriormente isso se tornar uma afirmativa, eu tenho encontrado isso também nas minhas pesquisas, sabe? Eu fazendo a releitura daqueles artigos, organizando o material, tentando encontrar algum artigo de revisão sobre a questão lá da endometrite, eu percebo que em determinado momento, determinadas hipóteses começam a aparecer como citação de outros autores, como se aquilo já tivesse sido comprovado. É uma coisa que me chamou a atenção, para mim incomodou de certa forma. Com certeza a gente tem que estar atento, principalmente no seu caso, quando a gente estiver consultando artigos para elaborar um trabalho a ser feito. Você vai elaborar um trabalho a ser feito, você tem que tomar muito cuidado para não partir de um pressuposto duvidoso, né? Um pressuposto que ainda não foi testado. Como se tivesse dado uma questão que ainda é hipótese, né? Pode, enfim, aquilo pode até vir a ser comprovado, mas você não teve nenhum estudo que fez a checagem, Pois é. Fica perigoso. Com certeza. Esses pontos são interessantes da gente abordar ou num artigo de revisão, por exemplo, né, chamar atenção para esses fatos e ver o que tem de fato na literatura, o que já está comprovado e que é hipótese, e principalmente o que é apontar o dedo lá para o que é hipótese que não foi comprovada e em algumas situações está sendo tratado como comprovado. E também a gente pode aproveitar isso como trabalho. Isso aqui é hipótese. A partir do trabalho de fulano de tal, que disse que a hipótese, assumiu que a hipótese era verdadeira, todo mundo passou a assumir, mas ninguém testou. A gente pode rolar um trabalhinho relativamente simples e testar aquilo. Uhum. Então, é importante a gente ficar atento a esse tipo de coisa, porque às vezes pode abrir portas aí para um artigo relativamente simples que provavelmente vai ser muito citado. Verdade. Joia. Que mais? Bom, então de morte celular era isso. Aí vamos fazer uma rodada aí de andamento dos trabalhos e estudos. Marcos já está olhando com uma cara assim de, bom, agora chega, para mim deu. Legal, Marcos. Terminar o trabalho comigo, professor. A tua situação no grupo tá bem clara, não precisa se sentir constrangido quando a gente discute andamento de trabalho, não. A gente sabe que a sua participação, aliás, esse tipo de contribuição que você deu hoje é muito importante. Você levantou uma discussão muito importante para o grupo, apesar de não estar tocando um projeto experimental ativo, mas está mais do que ativo no grupo. Valeu pela participação. Bem que ele acabou de falar que voltou a se animar com os neutrófilos, né? Pois é, bom. Vamos de reunião em reunião, vamos botando gás aí para... A gente vai abrindo gás e ele vai trabalhar com a gás dele. Vamos fazer mais umas 2 apresentações de morte celular aí, que aí ele volta no pique. Tá certo. Show. Aí vai dar certo para passar para a Isabelle, né? Para a Isabel? Oi? Isso. Vai passar para a Isabel? Para a Isabel o trabalho. Show. Aí, então, esse é um dos primeiros pontos que eu queria ver. Quer dizer, o PIBIC, que estava com o Marcos, que é o de AS, vai passar para a Isabel. E o da Isabel vai passar para a Isadora. Aqui ia ver com vocês se isso está claro. Marcos, apesar de não estar na parte experimental, está bem claro que você não vai ter tempo para conduzir isso agora, mas provavelmente a Isabel vai precisar
tirar dúvidas contigo, ver o que já Estou à disposição. tá e tal, pegar artigos, pegar suas anotações aí para ver direitinho que tá, vamos ter que fazer também. Beleza, show. Para poder continuar do ponto que você parou. Então eu vou lá, professor. Tchau. Estou me Valeu, tremendo por Marcos. aqui. Até mais. É. Isadora, como é que está a tua parte aí, o estudo do projeto novo? Professor, ele ainda é um bebezinho para mim, ele vai crescendo aos poucos. Como eu assumi esse PIBIT agora, e eu tô, enfim, cheia de assuntos para resolver, eu dei uma lida, eu conversei um pouquinho com a Isabel, ainda tenho que conversar com ela um pouquinho mais. Certo. Eu disse para ela, inclusive, que eu ia ler o projeto no dia 16 de outubro. Só que esse dia era meu aniversário, no caso. Então, eu estava recebendo ligação, mensagem de parabéns, eu acabei me distraindo com isso. E esse fim de semana eu fiquei por conta do meu avô e por conta de uma prova que eu vou ter hoje. Uhum. Mas assim que eu fizer essa prova, eu vou estar bem mais tranquila para tocar o projeto. Tá, então faz isso. Assim que passar a sua prova, dá primeiro uma boa estudada no projeto, ver o que tem lá, e aí vamos conversar, porque provavelmente a gente vai precisar fazer alguns ajustes de método. Tá? Tem algumas questões de modulação aí que a gente vai provavelmente testar alguma coisa que não estava lá e deixar de testar alguma coisa que estava lá. Vai ter alguma substituição aí do que vai ser testado como moduladores. Sobre a hidroxicloroquina, eu li algumas coisas sobre, alguns artigos por alto, não entrei em muitos detalhes por enquanto. E o que eu vi foi quase um consenso em alguns desses artigos de que, e conversando com o meu tio também, que é médico e está trabalhando diretamente com os casos de Covid, o que ele me disse e o que eu li, que existe quase um consenso em alguns, né, de alguns cientistas, de que esse remédio ele é duvidoso em relação ao que estava sendo dito no início da pandemia, né? Isso assim, tá bem claro que no início se achava que a hidroxicloroquina teria ação antiviral e teria ação imunomodulatória. A questão da ação antiviral foi provado num estudo in vitro, mas ficou bem claro que em vivo ela não diminui carga viral nenhuma. Ela não tem ação antiviral em vivo. A ação imunomoduladora já é um pouquinho diferente a história. Ela tem ação imunomoduladora, mas essa ação imunomoduladora em pacientes com Covid não tem efeito benéfico nenhum. Então, quer dizer, não é nem mais uma questão de estar sendo questionado, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Quando o projeto foi escrito, estava nesse ponto. E parece que tem uma ação imunomoduladora em Covid também. Mas agora já está comprovado de que não tem. Tá? Então, ela não funciona, não tem benefício nem em casos leves, nem moderados, nem graves. Benefício clínico. Então, hidroxicloroquina não é imunomoduladora? Aí a gente precisa ter cuidado para não cair do outro lado. Por quê? Para pacientes com lúpus, por exemplo, ela funciona como imunomoduladora. Então, você tem algumas doenças que têm indicação para o uso de hidroxicloroquina. Nas quais ela funciona, sim, como imunomoduladora e já funcionava antes de existir Covid. Tá? Aí a gente precisaria ver, porque se o foco do projeto for Covid, a hidroxicloroquina tem que sair. Não faz sentido estudar a imunomodulação de uma droga que tem efeito imunomodulador, mas esse efeito não é útil aos pacientes. Sim. Se o objetivo do projeto for mudado para avaliação de imunomodulação independente de Covid, aí sim vale a pena manter a hidroxicloroquina. Funciona sim como imunomodulador, inclusive com benefício clínico, em outras condições que não a Covid. Então a gente vai ter que discutir direitinho para ver o que vai ser mudado. O objetivo, quanto a Covid ou não,
ou os moduladores. Entendi. Da forma que está, estudar hidroxicloroquina num projeto que tem como objetivo a Covid, não faz sentido. Uhum. E a gente vai decidir sobre qual tema seguir em alguma reunião? A gente vai marcar um encontro virtual? Como vai ser? Provavelmente, acho que a gente conversa isso por WhatsApp e por e-mail. Tá. Você dá uma estudada no projeto, me manda dúvidas. Se tiver alguma situação que você fala, mas está difícil entender isso aqui pelo texto, melhor a gente fazer uma conversa. O negócio tem 30 pontos, mas são questões muito pequenininhas. A gente resolve isso em 10 minutos de conversa. Ou em um mundo de mensagem, então é mais fácil na conversa. Agora, não, são poucos pontos, mas é um negócio que precisa dar uma olhada num artigo, precisa ver não sei o que em outro texto, precisa te mandar uma tese de alguém, aí é mais fácil por e-mail. Tá bom. Então, depende de como for, a gente vai discutindo isso individualmente. E aí chegar em algum ponto que, bom, vamos ver como é que vai ficar o aspecto final do projeto, e a gente traz para a reunião para discutir com o grupo todo, para todo mundo ficar sabendo como é que está indo esse projeto específico. Tranquilo, tudo bem. Eu só tenho mais 2 comentários. Sobre a apresentação do senhor. Como nas outras apresentações também do senhor e dos outros colegas, eu aprendi várias coisas novas, então agradeço por isso. E sobre esse debate que a gente estava tendo, né, a questão que o Marcos trouxe, o outro comentário que eu queria fazer é que o meu pai recentemente deu uma palestra cujo título era Estariam cientistas sujeitos a vieses cognitivos? E eu achei bem interessante. Ele trouxe uns dados que eu fiquei surpresa, assim. Ele falou que, de acordo com alguns artigos que ele leu, que também, no caso, estavam sujeitos a vieses cognitivos, né? Todos estão, segundo o que ele defendeu na palestra, é que uma boa porcentagem de artigos científicos, quase 85%, agora eu não me lembro o nome do autor que escreveu isso, dos autores, eles estavam baseados em dados que eram duvidosos, né? Pois é, tem muito disso. Principalmente quando a gente vai para temas polêmicos. Né? Sistema de Covid, por exemplo. Tem artigos complicados. Essa história da cloroquina e hidroxicloroquina começaram exatamente por aí. Começaram com um pesquisador que, aparentemente, um cara renomado e tal, mas se meteu a assumir pressupostos em função de resultados preliminares. Assumiu que cloroquina e hidroxicloroquina seriam formas de tratamento para a Covid com base em estudos in vitro. Sim, sim. Ele deu um passo muito maior do que o resultado dele permitiria. Mas, e por aí vai. Me diga uma coisa, você tem o link dessa palestra do Ricardo? Tenho, ele colocou no canal dele no YouTube. Manda. Posso mandar? Manda o link aqui. Manda. Vou mandar no grupo, então, pode ser? Isso, coloca lá no grupo, melhor. Tá bom. Aqui no Zoom fica no chat e depois desaparece. Então, coloca lá no grupo. Tranquilo, tá bom. Quem não estiver aqui na reunião pode acessar depois. Joia. O que mais? Tem mais algum ponto que você queria colocar? Não, aqui em relação ao lúpus, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem lúpus e que toma a hidroxicloroquina já faz um tempo e que nesses tempos de pandemia o remédio ficou em falta em algumas farmácias. Essa pessoa teve muita dificuldade para conseguir o remédio que ela realmente precisava tomar. E assim, foi bem complicado, né? Porque ficar sem tomar esse remédio para ela, no caso, é uma questão delicada. Ela não pode ficar sem tomar. Com certeza. Sumiu, dificultou a vida de quem precisa e provavelmente está apodrecendo em prateleira de quem não precisa. Ok. Valeu, Isadora. E você, Edson, como é que estão os estudos aí para o seu projeto? Então, bastante animado, viu? Joia. Eu fui fazer um curso de inseminação artificial durante essa semana aqui no DF mesmo, em Planaltina.
Esse curso era para ter acontecido lá no início do ano, mas aí, em função da pandemia, ela suspendeu, e aí voltou agora, eu estava inscrito já, tá? Foi um curso muito bom, curso essencialmente voltado para a prática. E aí é bom porque abrimos uma outra perspectiva de pegar a amostra, né? Fazer um experimento, um negócio que seja mais rápido, que você precisa em meia hora, uma hora estar no laboratório. Está aqui do lado de casa, 15 quilômetros aqui de casa. E aí foi muito positivo, mas me tomou um tempo de 3 dias em período integral. Isso aí acumulou alguns trabalhos, tá? Os professores têm dado prova quase que semanais, mas no final de semana eu retomei o assunto do artigo, fazendo a leitura dos artigos que eu tinha em mãos e já procurando mais alguns. Ainda não dá para bater o martelo, mas eu acho que não tem revisão sobre diagnóstico e tratamento, não, da endometrite. Tá? Vou fazer mais algumas leituras aí durante a semana, talvez na próxima, para poder a gente navegar aí em águas serenas. E estou bastante animado com a perspectiva de escrever esse artigo, porque eu tenho uma facilidade para escrita, né? E o que a gente já acumulou de estudo aí permite botar no papel alguma coisa interessante de revisão sobre esse tema. Ótimo. Beleza, Edson. Então, isso aí é seguir adiante, né? Legal. E aí, vamos aguardar o pronunciamento do Comitê de Ética, né, para a gente dar sequência também no estudo de pesquisa que a gente está propondo. Isso, fica bem animado lá no processo SEI para ver quando que sai a resposta do comitê. Acompanha lá o andamento do SEI. Vou dar uma olhada lá. Joia. Beleza, então o teu está super bem encaminhado. Vai estudando para revisão enquanto a gente aguarda o resultado do comitê de ética. Legal, estou bem animado. Viu? Ótimo. Vamos lá, que aí vai dar um trabalho bom. Isabel, como é que está você com um projeto novo aí, Isabel? Oi, professor. Estou animada. Eu já tinha conversado antes bastante com o Marcos, que ele ficava me contando sobre os projetos dele, né? E também já participei lá no laboratório ajudando ele, então achei muito legal. Estou animada para esse projeto. Estou ainda finalizando a minha leitura detalhada, assim, para entender melhor e pretendo fazer umas perguntas para o Marcos. Mas estou feliz com esse projeto, estou animada e também correndo com os textos das nossas redes sociais. E, inclusive, professor, estou te devendo enviar a primeira versão que seria do meu artigo de revisão, só que eu não consegui, eu tive uns problemas, eu te falei, eu viajei e eu tive uns problemas familiares, umas coisas que me enrolaram muito, e aí, de repente, eu me vi num mar de provas da faculdade, começando essa semana, e aí eu me enrolei um pouco, então eu queria que você me desse um outro prazo, e basicamente é isso da minha parte, eu tenho esses 3 projetos, né? Certo. Ué, vamos pensar aqui, porque agora esse mar de provas provavelmente vai continuar por o quê? 1 ou 2 semanas e depois dar uma tranquilizada, é isso? Até mais ou menos, acho que é mais ou menos dia 5 de novembro, mais ou menos, que acaba. Aí eu tenho mais ou menos 1 mês de folga e as provas voltam no início de dezembro, dia 1º de dezembro. Isso. E aí você vai ter mais, de novo, 1 mês de folga e começa as aulas com provas de novo. Complexo. Esse final de ano deve ter uns 15 dias de férias. Né? Não, acho que tem 1 mês e meio, professor. As aulas voltam em fevereiro, não é? 1 mês e meio? É mesmo? Tem o mês de janeiro todo e tem, se eu não me engano, as aulas acabam dia 12 de dezembro, não é não? Eu acho que é. Pelo menos das minhas matérias. E aí a gente tem... Ué, que maluquice é essa, né? Com esse atraso todo do semestre, eu achei que isso fosse enxugar muito. Eu também, volta mas dia 2 de fevereiro. Então, de fato, vai ter janeiro inteiro e um pedaço de dezembro. Olha só. Eu achei que fosse Sim, mas...
Pois é, eu também fiquei impressionado que eles deram esse tempo todo de férias, né? Mas tudo bem. Quem é você para reclamar, né? Professor. Mas, então, eu também tenho essa questão que, tipo assim, os outros 2 projetos que eu faço parte, que são das redes sociais e agora esse que é o seu do Marcos, eu pretendo me dedicar bastante a eles também, porque a questão da rede social, apesar de ser uma coisa simples, eu acabo ficando bastante tempo para fazer, porque eu demoro muito para conseguir produzir um texto que ainda vai para sua análise, né? Então, assim, não é um texto perfeito. E também para passar para o Photoshop, porque apesar de eu ter aprendido, eu não faço rápido. Então, assim, isso é uma coisa que geralmente eu demoro uma tarde para fazer o texto e o Photoshop. E fora isso, eu acho que a gente vai voltar, né, para o laboratório, pelo que você estava falando. Então, quando voltar, eu provavelmente vou voltar também, né? Então, eu tenho que ver essa questão. Mas eu queria, pelo menos, começar a desenvolver o artigo de revisão. Só que eu estou um pouco perdida, por isso que eu queria a sua orientação aí de como você acha que talvez dê certo. Bom, seguinte, então vamos lá, uma coisa de cada vez. Questão das redes sociais. O Photoshop, eu sugiro que você vá tentando automatizar esse trabalho o máximo possível para ele começar a te tomar o mínimo de tempo necessário. Você aprende a fazer, vai agilizando, tem que fazer isso, pronto, resolve o Photoshop. O preparo do material consome um pouquinho mais de tempo, mas é um tempo que você aproveita porque você está estudando o tema do seu trabalho. Então, não tem problema, não é tempo perdido, é tempo aproveitado. Quanto à parte experimental no laboratório. O laboratório já está aberto. Já retomamos as atividades. Se tiver experimento para fazer no laboratório, já pode agendar e preparar para fazer. Agora, a gente tem que ver direitinho a questão de capacidade dos espaços físicos que vão ser usados. Então, tem a planilhazinha lá que o pessoal do Sebastião preparou, com as, mais ou menos, reserva ou comunicação de presença nos laboratórios em cada horário. Então, eu vou ficar no laboratório de células durante a manhã toda, depois vou para o laboratório de bioquímica, e nesse tempo vou usar também, sei lá, o laboratório de espectrometria. Então, você coloca lá o seu nome nos lugares que vai. Aí, de repente, já tem 2 pessoas no laboratório de células quando eu ia usar. Então, não dá, tem que marcar para outro dia. Tem que ver o limite de ocupação de cada ambiente. Tá? Outra coisa, você está começando a fazer os experimentos, eu não sei em que etapa. Se você já dá conta de fazer um experimento de separação e ativação sozinho, ok, pode até marcar desde que tenha outra pessoa no laboratório, porque você não vai estar sozinha no laboratório inteiro, mas vai estar sozinha no laboratório de células fazendo experimento. Então, são 2 coisas diferentes. Uma é a questão de segurança. Você vai fazer um experimento, tem que ter alguma outra pessoa no laboratório. Vai ter o professor Carlos André que vai estar na sala dele. Ok. Se você dá conta de fazer o experimento, questão de segurança, tem mais alguém no laboratório. E tem a questão do ter segurança, se sentir segura, se sentir confiante para fazer o experimento. Eu fiz um experimento de separação de células uma vez só, sozinho. E mais perguntei do que fiz. Então, você ainda não está confiante para fazer o experimento sozinho. Não, já fiz esse experimento 5 vezes, tinha gente por perto, mas eu fiz todas as etapas independente. Ok, aí sim você está confiante para fazer o experimento sozinho. Se você precisar de ajuda, precisar de alguém para te ajudar a fazer o experimento, lembre-se de contar com isso quando for reservar o experimento, que é um problema, uma limitação que a gente está tendo atualmente. Por exemplo, esses experimentos de neutrófilos no projeto Covid, que a Isabelle está tocando e Ilane, Catiele, Adriano estão indo com ela, se alternando, às vezes vou eu também, para ajudar, porque como é um experimento com bastante testes e geralmente 2 pacientes ao mesmo tempo, amostra de 2 pacientes ao mesmo tempo, então demanda um cronograma bem apertado.
Então, tem que ter pelo menos não, tem que ter 2 pessoas fazendo ao mesmo tempo. Isso complica um pouquinho, porque ninguém pode acompanhar esse experimento para aprender, porque 2 pessoas é a lotação do laboratório de células. Então não dá para ter uma terceira pessoa junto aprendendo. Então, atualmente está complicado. Quando tiver um projeto mais simples, que tenha menos, ou tenha amostras de um indivíduo de cada vez, ou tenha menos testes para fazer um pouquinho mais de folga, aí dá para uma pessoa fazer e outra acompanhar, ou 2 pessoas fazerem juntas, uma mais experiente, outra menos experiente. Então precisa ver como é que vai ser a sua situação aí, nesse caso. Assim, professor, eu não estou preparada para começar fazendo sozinha. Eu acho que eu precisaria pelo menos umas 2 vezes estar com alguém para eu poder até relembrar o que eu já vi, porque faz tempo e eu não fui sozinha. Eu só estava mais acompanhando mesmo para ver, não para eu mesma fazer, entendeu? Tá, você já fez algumas vezes, mas estava... Eu vi, né? Eu só acompanhei, eu mais vi mesmo o que fazer. Tá. Isabelle? Oi! Você acha que a Isabel daria conta de ajudar no experimento de... Quase pegou, acho que deve ter pego na roupa dela, que é preta, e não deve estar aparecendo. Não sei, eu não sei o quanto que ela sabe. Pelo que ela falou, Em questão de acompanhou os bancada? experimentos. Não é muito. Eu acho que eu preciso primeiro ver. Assim, professor, porque eu só acompanhei, eu assisti, né? Assim, basicamente, eu fazia algumas coisas, mas assim, eu mais vi mesmo para entender como que funcionava lá no laboratório. Então, Assim, o que daria para você fazer agora, se fosse para te incluir no experimento agora, você teria que entrar ajudando a Isabel. Eita! E não só olhando. Sim. Eu poderia ajudar, mas assim, eu acho que eu precisaria de um pouco de orientação lá. Não saberia fazer as coisas, tipo assim, faz isso. Eu ia ter que perguntar como é que faz. Não sei se é esse tipo de ajuda aqui. Mexer com pipeta, essas coisas, com fluxo. Já tá de boa? Acho que sim, essa parte sim. Tá, por exemplo, só te passar, você tem que pipetar tantos microlitros dessa solução em tal lugar e tantos daquela outra em tal lugar, em tal horário. Isso não seria problema. Não, eu só iria querer treinar um pouquinho antes para relembrar. Assim, 30 minutos. Mas tranquilo. Vai ser ajustado. E aí, Isabelle, vamos fazer um teste, porque assim, os experimentos que estão acontecendo atualmente são só os projetos Covid. São só os do Covid, né? Mas o seu experimento, por exemplo, poderia acontecer se você já tivesse desenvoltura para isso. Como você ainda não tem, você precisaria pegar um pouquinho mais de mão, fazendo os do Covid junto com a Isabelle, e aí, tendo essa experiência a mais, você poderia, em outros dias, começar a fazer o seu experimento. Sim. Eu acho que seria um jeito de viabilizar isso. Que é, por exemplo, a situação que eu estava pensando da Isadora complica um pouquinho, né? Porque a Isadora estava exatamente acompanhando os experimentos para ver como é que faz. E aí não tem muito como acompanhar porque precisa ter 2 pessoas fazendo, aí não dá para a terceira pessoa acompanhar. Uhum. Sim. Gente, peraí, eu vou falar aqui com vocês. Pode falar, Isabelle. Professor Wagner, porque eu estava planejando de recomeçar um experimento de CRIO. Eu acho que seria melhor para Isabel fazer de CRIO comigo primeiro antes de fazer COVID. Sim, com certeza, o de CRIO é bem mais tranquilo. Pode ser. A quantidade de ensaios é bem menor, é um indivíduo por dia, então é bem mais light. Tá. E nesse você faz sozinho, né? A Isabelle faz sozinha esse? Uhum. Tá. Você entraria ajudando, mas não é aquela ajuda que, se não acontecer a ajuda, é inviável o experimento.
Entendi. Não, é um experimento que ela dá conta de fazer sozinha. Uhum. Para participar, para ajudar, para aprender mesmo. Aí poderia alternar, né? Porque quem está precisando aprender isso é Isabel, Isadora e Edson. Peraí que a Isabelle tá mostrando o microscópio. Olha que lindo que eu acabei de tirar do meu sangue. Nossa, adorei. Nossa, que câmera boa, hein? Você só colocou e foi. Eu adorei. É treino. Eu fiz. Você mesmo se espetou e colheu uma gotinha? Não, a Gislene foi fazer um teste com sangue, ela precisava de sangue, aí eu peguei uma gota emprestada. Pegou uma gota de volta, né? Exatamente, peguei uma gota de volta. Tá certo. Legal. Beleza. Olha, Eu queria- esse esfregaço, isso que você fez agora durante a reunião, é exatamente o que você precisa ver com o Edson como é que faz. O Edson precisa aprender a fazer exatamente isso. Pois é, apresentação já ajuda. Sabe? Então, eu tenho que ir pensando nessas possibilidades. Você está pensando em fazer CRIO quando, Isabel? Amanhã. Beleza. E aí, quem que vai acompanhar? Isabel ou Isabel? Eu não posso, professor. Terça-feira é o dia que eu tenho aula o dia inteiro e prova amanhã, à tarde. Vamos ver, Isadora. Terça-feira é o pior dia para mim, mas os outros dias são bons. Isadora, você entrou 10 segundos depois da Isabelle dizer que vai fazer experimento amanhã. Você pode? Ah, que legal, posso. Pronto. Que a Peraí, amanhã é terça. a Isadora- Posso, só que eu... Ah, Então, aí você seria a candidata a acompanhar amanhã. tô bem feliz. Eu até lavei meu jaleco já. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso meu jaleco, tá aposentado. O que eu ia falar é que eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que estamos juntos, né? Para agradecer a Isabel e a Isabelle pela ajuda que vocês estão me dando. Gente, muito obrigada. Sério, eu tô me sentindo muito acolhida por vocês. Ai, você que é muito fofa. E dedicada. Gente, uma outra coisinha que eu estava lembrando aqui. Nesse experimento de amanhã, Isabelle, queria como você fazer um esfregaço para o Edson ver também? Claro, eu tô fazendo esfregaço, eu tô achando sangue, eu tô fazendo esfregaço, professor Wagner. Ah, beleza. Então, Edson, você pode amanhã? Eu posso, eu tenho aula, mas é no período da manhã, né? Eu acho que dá para isso. Joia. Aí só precisa ver direitinho para, se for fazer no laboratório de células, 2 pessoas de cada vez. O esfregaço pode fazer no laboratório de bioquímica. Então, dá para ter 3 pessoas tranquilo. Agora, gente, mesmo lembrando essa história, que em ambientes onde dá para ter 3, 4 pessoas, tem que manter o distanciamento, tá? Claro, tudo bem. Professor, eu provavelmente vou estar liberada umas 9 da manhã amanhã. Tudo bem eu chegar no... Aí é acordo entre vocês 3. Isadora, Isabelle e Edson. Vocês que vão Eu falar. posso sair Acho que eu antes fui nessa também. reunião, nós combinamos. Tá bom. Joia. Bom, a Isabelle, então, já me deu a boa notícia que o projeto do CRIO vai voltar a andar. Ótimo. Inclusive, deixa eu aproveitar. Professor Wagner, Diga. você deixa eu usar o RTCA e o Cytox? Deixa. Pra quê? Pra CRIO. Ah, pro CRIO? É. Vamos pensar aqui. A RTCA é muito interessante, né? Você mostrar que não tem alteração no padrão de migração. Cytox, ver se tem ou não formação de NET, se muda ou não formação de NET. Ok, também, não vejo problemas. Eu só preciso contar logo as tais das lamínulas, né? Porque na genética não tem, eu não fui atrás disso, eu tenho que pedir para o André isso, porque carta de crédito só tem um restinho na genética. E a genética me mandou uma lista e, a gente só tem isso aqui. Eu pedi a cotação, preciso de uma cotação desses itens aqui, mandei a listinha.
Aí, olha, infelizmente não podemos atender sua cotação. Segue em anexo a relação dos materiais que dispomos. Pô, me mandaram a planilha e eu que me vi. Então, vou ter... Que palhaçada! Pois é. Não, eu acho que eles estão mudando o foco para laboratórios de análise clínica. E aí, parte de pesquisa tem pouca coisa. Então, eu vou catar aquela listinha deles e vou escolher coisas que possam ser úteis para a gente, para usar a tal da carta de crédito, acabar logo com isso. E os materiais que a gente está precisando no momento, eu vou pedir para o André. Tá, porque essa lamina a gente já tem bastante aqui da última vez. Eu já separei uma reserva para não acontecer o que aconteceu da última vez. Mas a gente está devendo para outro laboratório, porque a gente falou que ia devolver. Uhum. Não, tá certo. Vou pedir para o André comprar isso aí para a gente. E vou providenciar outras coisas que tem na genética. Mas provavelmente nada do que tem lá é do que está precisando agora. Aí você tinha ficado de me mandar uma lista mais completa com outras coisas que precisava também. Né? A última vez que Eu não. A Carol. Não era você, não? Não, você falou para me fazer, só que aí eu falei que essa era a tarefa da Carol. Ah, tá. Tá, a questão é que como você está tocando o experimento, você está vendo no dia a dia o que tem e o que não tem. Sim, mas mais específico. Daí eu já mandei o que é mais específico que está faltando. Mas é pouca coisa. Aquele post-it vermelho que você me deu, né? É, mas tá no grupo também, que eu mandei pra Carol, pra ela saber o que era específico do Covid, que não tem como ela saber. Tá. Mas, eu tô com a chave dos armários aqui, e tem umas coisas que tá acabando. O que era da última vez que eu tinha visto? Percol. Não, também. Mas, por exemplo, luva P que a gente usa, só tem mais 2 caixas lá no armário. Tá. Carol não tá na reunião, tá? Preciso dar um toque pra ela, então. Pois ela estava na reunião, mas deve ser internet dela. Outra tarefa que a gente está precisando que seja executada é quem ficou de descongelar as coisas, porque a geladeira marrom não tá nem fechando mais, por causa do gelo. Eu lembro que tem pedra imensa lá dentro. O Felipe terminou de calibrar todas as pipetas, então tá tudo bonitinho aqui, mas ainda tem essa questão de ver os materiais e de descongelar. Eram Marcos, né? Não lembro. Eu lembro que a Wendy fez uma vez, mas eu não sei se trocaram. Tá. Preciso colocar no grupo lá para ver isso. Essa questão das geladeiras eu posso ficar, se não tiver ninguém fazer. Vou pedir para você assumir isso, Edson, porque não lembro quem era e é um negócio que está precisando resolver já. Então, amanhã, quando você for no laboratório para ver os experimentos, a Isabelle já te mostra quais são as geladeiras que têm que ser verificadas com uma certa frequência para descongelar o que precisa descongelar. Só ver, professor, se for possível, para gerar a senha lá de acesso. E como eu não estava indo no laboratório até agora, eu não fiz isso, né? Tá. Gente! Com mais frequência. Professor Wagner. Sem depender de outras pessoas. Tá. O que aconteceu? Eu vou ter que criar uma senha. Agora vamos ver o que a Isabelle deu. Olha esse sorriso. Ah, olha só! O famoso sorriso apareceu. Adorei. Isso é um bom sinal. Acho que isso vai dar certo. Depois tirou uma foto. Olha que gracinha! Muito fofo. Vou tirar um print. Eu vou tirar uma foto, peraí. Vou tirar uma foto e mandar no grupo lá depois. Isso, manda no grupo. Eu adorei o sorriso. Joia. Agora, nosso próprio sorriso. Gente, que gracinha. Beleza. Bom, Isabel, Isadora, Edson já está mais ou menos tranquilo. Isabelle, tem alguma outra coisa? O artigo já está praticamente resolvido, né? Quem vai submeter, professor? É você ou a Lilde? Não sei, preciso ver quem está no final lá, nem lembro. É você. Mas ela tinha pedido num e-mail para ser a corresponding author. É essa que manda o artigo, não é? É o corresponding author que manda o artigo. Então vai ser ela. Mas e se ficar enrolado, professor? Pode ser você depois? Olha.
Mas, assim, acho que não tem muita enrolação para submeter. Se já estiver tudo certo, o processo de submissão é o quê? Meia hora no máximo. Para revistas que são bastante enroladas, é meia hora. Para revistas tranquilas, em 10 minutos você já submeteu. E o que você acha sobre a nossa chance de ser aceito? Não sei se as revisoras olharem da mesma forma que olharam aquele outro artigo, as chances são grandes. Agora, se elas olharam para aquele artigo porque conhecem os autores, eu não sei. Ah, bom. Agora, em geral, o artigo ficou bom. Assim, achei que está redondinho, mas, assim, se a Frontiers me mandasse para revisar, eu falaria, preciso de estudos de segmento. Eu responderia claramente que só o estudo de espécie retiro de oxigênio é pouco em função dos resultados que são discutidos. Tem vários outros ensaios relativamente comuns que poderiam ser feitos sem muita dificuldade. Tá bom. E se o referido disser isso, a Nilde precisa achar um jeito de mandar o nanogel para a gente, porque de fato tem muito ensaio ali que a gente pode fazer, só precisa ter um nanogel. Outra coisa que eu estava pensando, a gente já chegou a perguntar para a Nilde se tem como a gente fazer o nanogel aqui, o pessoal da física fazer para a gente, por exemplo? Eu acho que não. Eu vou perguntar para ela, se não tem como conversar com o pessoal da física daqui para eles fazerem o nanogel aqui e a gente fazer o teste? Não vai roubar a autoria de vocês, eles continuam sendo autores, só vai entrar mais um coautor. Tá bom. O Paulo, por exemplo, aposto que faz isso com o pé nas costas, conversando com o pessoal, a menos que tenha alguma técnica muito complicada que precisa do equipamento que eles desenvolveram, alguma coisa assim. Pelo que está descrito no método, parece que não é nada disso. Parece que se coloca o PVP, irradia com as características que está descrito lá e forma o tal do nanogel. Tá bom. Foi o caso de perguntar para mim. Assim, se voltar com crítica, né? Se voltar com crítica, perguntar para mim. E aí? Vamos fazer aqui? Porque se ela não consegue botar o negócio no correio e mandar para a gente. Professor, eu tenho uma pergunta, que não é minha, na verdade. É do Samuel. Ele pediu para me te perguntar como é que faz para juntar 2 bancos de dados. Que ele pegou um no Nextprot, que tem o formato PFF, e do Uniprot, que é FASTA. Daí, como que faz para juntar esses dois, porque ele quer esses dois juntos para rodar no Pix. Isso. Se ele te perguntou isso faz muito tempo, ele também já me perguntou, eu respondi para ele, que pode tentar usar os programinhas que a gente usa, o LBQP Tools, ou o Pattern Lab, ou o que eu esqueci o nome que eu instalei lá na nossa workstation. Não vou lembrar agora, mas é um que tem uma máquina virtual Linux lá só para rodar isso. Então não vou responder. Pode ser que dê. O problema é que esse outro formato, ele é como se fosse um FASTA, só que ele tem um header imenso, porque tem tudo que é proteoforma, modificação pós-traducional, um mundo de informação a mais. Então, se for um banco pequeno, no nosso deve dar, porque a gente tem como eliminar a redundância com base na sequência, sem olhar para o header. Então, deve dar. O Pattern Lab, que eu me lembro, dá para fazer isso também. Tem como simplesmente preservar o header. Então, deve ser viável, mas nunca testei. Nunca combinei banco usando esse Nextprot. Beleza. Mais alguma coisa? Não. E você, Felipe, que está quietinho no canto aí, eu vi que você já me mandou mais um arquivo lá do workflow, mas ainda não olhei para ele. Felipe? Opa, beleza? Opa, Bom dia. bom dia. Evandro.
retomando, né? Além do desenho experimental lá, eu fiz algumas atividades do laboratório ali, só calibrar as pipetas. Eu prestei atenção só naquela parte do desenho experimental mesmo, mas o que eu estou mais prestando atenção é nas aulas, né? E aí, como... Peraí, Felipe, tá cortando um pouquinho. Tá escutando? Agora sim. Aí eu estou prestando mais atenção nas aulas mesmo, esses últimos meses, porque como é uma metodologia diferente da faculdade que eu estudei, aí eu estou, né, com medo de não tirar esse famoso SS aí que todo mundo quer tirar. Certo. Aí eu estou prestando atenção mais nas aulas. Assim, a proteômica já está daquela forma lá, meio caminho andado, só que a Isabelle ainda falou algumas coisas para mim que ficou bem intrigante, aí com certeza eu vou ter que voltar agora. Mas assim, a proteína eu já sei que está meio caminho andado. A gente viu que os testes complementares também já estão quase definidos, né? Porque tem a parte de EPR, tem a parte de ROS, tem essa parte aí que a gente está vendo da fagocitose. E eu acho que para esse mestrado vai ser só isso mesmo, para não postergar mais coisa, talvez para não colocar muito projeto e não dar conta no final. Uhum. Tá. Mas, a princípio, esse mês eu estou mesmo só focado nas matérias. Mas, tipo, sempre quando dá, eu vou lá no laboratório e vejo o negócio das pipetas, ou vejo alguma coisa para poder ajudar ali. De forma direta, mas ajuda. Aliás, por falar em laboratório, computador e tal, Isabelle e Felipe, vocês têm backup de todos os dados de vocês? Não, eu ia pedir, eu não tenho, como é que fala? HD externo. Eu vou ver se eu consigo com o Adriano, não sei se já fizeram ver. Tô deixando aqui pra... Agora eu tenho, porque da última vez que você me perguntou, eu corri e fiz. Isso. Eu não fiz. Sem Mas aí eu... backup de tudo, porque, por exemplo, um dos discos do R2 parece que foi embora, parece que morreu. Então, se alguém tinha dado nesse disco e não tinha backup, acabou. Começa do zero. Tá? Então, cuidado com essa história, porque computadores ajudam muito enquanto estão funcionando. O dia que eles param de funcionar, às vezes é para sempre. Então, mas o que aconteceu? O HD morreu? Um HD morreu. Aparentemente, ainda preciso tentar uns truquezinhos lá de recuperar, mas pelo que acho que o Nuno me falou que tinha acontecido lá, parece que morreu mesmo. Porque eu vou fazer esse backup, vou ver se eu consigo com o Adriano o HD dele. Certo. Para tentar fazer, se caso não tiver no disco 2, né? Então, Felipe, se você quiser, eu faço no meu. Você me fala onde que estão seus dados, depois eu te passo. Pode ser, valeu. isso. Torcer para os dados não estarem no disco D, que é o que foi embora. Acho que o disco B? Não, D. Não, O nosso, acho que as tá no nossas S. coisas estão todas no G. Ótimo. Beleza. Então, façam backup de tudo para garantir que essas coisas continuam funcionando. Então, basicamente, é isso. Eu só estou respondendo mesmo aquele desenho experimental e prestando atenção nas aulas. Eu acho que não vai ser muita coisa, um pouco eficiente, talvez. Então, capriche nessas aulas aí, vai estudando o seu trabalho, eu vou dar uma olhada no seu desenho experimental e te mando para você já ir planejando como é que vai fazer para começar isso. Logo, Beleza. já vai ser hora de conversar com Isabela e Sebastião para a gente agilizar isso. Mas de antemão, no desenho experimental lá, eu pedi a informação lá para o Sebastião, que eu não tenho e-mail da Isabela, né? E eles não falaram sobre ainda o marcador. Mas eu achei 2 na literatura lá, que marca leishmania, né? Aí eu conversei com a Thierry também, no processo de videomicroscopia, lá no EVO, ela disse que
um marcador, entendeu? Ela conseguiu ver fagocitose sem marcador. Mas eu tô tendo aula agora também de imunidade aqui, e eu estava falando sobre fagocitose de fungos e neutrófilos, né? Eu acabei pegando um reagente de fluorescência, que era uma coisa que estava faltando e eu achei, que é a calcineína. Aí, tipo assim, pelo menos o marcador de fluorescência eu já sei qual que é, para poder marcar neutrófilo. Para marcar leishmania também eu já achei 2. E para marcar NETs também, que é os clássicos que eu falei com a Isabelle, né? Que é o Cytox, ME e MPO. Então, acho que tem como fazer isso, né? Tranquilo, no mesmo experimento. Tá, beleza. Vou dar uma olhada lá para ver. Muita só não vai coisa fica complicado, porque normalmente a gente tem só 3 canais para ler. Não, mas então, acho que o único que não vai ter lá é esse calcineína, que eu realmente peguei durante a aula aqui, que eu até perguntei, professora, me diz o nome desse fluorescente, desse reagente de fluorescência de novo, por favor. Aí ela me falou. Mas aí você vê o que é, como é que é. Não sei se dá para fazer com... Você falou que tem 3 canais diferentes, eu acho que são esses 3 canais que dá para ser feito. Aí deixa eu dar uma olhada lá para ver o que tem que arrumar aqui. Beleza, a gente continua essa conversa aí. Tá, eu acho que tá bem encaminhado aí sim. Isabelle, só lembrando, assim, como é que está a história do seu projeto de mestrado? Eu estou analisando. Eu já tinha começado, daí eu parei para analisar no Nogel e agora eu voltei. Ah, tá. Você voltou para análise de dados, né? Sim. E aí precisa ver se vai precisar de algum estudo de segmento que seja viável e acrescente informação útil. Né? Uhum. Vai. Tá. Joia. Beleza. Então vamos submeter logo esse plano já para liberar isso aí e você vai fazer uns experimentos do CRI para fechar isso aí também. Tem que entrar logo nessa fase de fechar esses projetos. Beleza, gente. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Professor, uma coisa pontual aqui. Eu não tenho a digital para entrar no laboratório. Seria interessante ter, né? Tem que cadastrar você e o Edson lá no sisteminha. Vou pensar aqui. Vocês 2 vão amanhã, né? Sim. Que horário que vocês vão estar lá? Vocês vão ficar amanhã e tarde? Eu pretendo ficar amanhã e tarde. Porque assim, amanhã de manhã eu não posso ir porque eu dou aula. Mas à tarde eu poderia dar uma passada lá para fazer isso, para fazer esse cadastro para vocês. Podemos combinar então, professor. Eu acho que eu vou à tarde, eu vou combinar com a Isabelle e a Isadora aí. Não estou escutando direito. Não está muita gente. Eu acho que eu vou à tarde. Eu vou combinar ainda com as meninas. Mas aí se o senhor estiver lá à tarde, aí perfeito, que a gente já faz também isso. Vamos combinar para amanhã às 3 da tarde, para fazer esse cadastro. Pode ser? Pode. Mas se o Edson for vir só para pegar o esfregaço, é a primeira coisa que eu faço, aí é de manhã. Então é melhor eu ir depois do Edson, né? Qual é o horário teu? Você começa que horas, Isabelle? Acho que eu quero começar umas 8h30, 9 horas. Então tá. Não, eu vou, não tem problema não. Eu vou pela manhã, às 8h30, e aí a gente faz até onde é importante, e depois eu vou às 15 horas para fazer isso aí, professor. Tá. A Isadora precisaria acompanhar o período todo, né? Manhã e tarde, para acompanhar o experimento todo. É só para explicar para vocês que eu tenho que ver a situação do acompanhamento do meu avô, porque eu sou acompanhante de noite, né? De manhã eu troco ou com meu pai ou com a minha tia. Então, eu dependo da hora que eles vão chegar ao hospital para poder sair. Mas eu posso falar com eles, combinar direitinho e pedir para eles chegarem um pouco mais cedo também. Tá, joia. Tá bom? Beleza.
Tá, então, para vocês dois, está tranquilo fazer esse cadastro amanhã à tarde? Se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro dia também. Para mim tá tranquilo. Quarta ou quinta, sem problemas. Tranquilo. Professor, Oi. deixa eu te falar, eu nunca fiz as chaves também. E aí teve uma vez que eu fui arrumar as pipetas lá e tava trancado. Eu não sei como é que funciona, porque de vez em tá quando, ficando trancado agora. Aí eu não sei como é que é, se a Isabelle tem, se o Adriano tem, se o Adriano tem, para poder pegar essa chave, para poder fazer, sei lá, uma cópia, eu não sei como é que funciona. isso, pode pegar a chave e fazer uma cópia assim, querido. Você tem, né, Isabelle? Não deixando trancado. Eu tenho, mas aí você teria que me devolver muito rápido, porque eu tô vindo quase todo dia. Não, mas aí eu acho que eu vou fazer aí mesmo, pertinho da frente, né? Isso ali. Aí, tranquilo. Dois ali tem faz na hora. Ah, beleza. Beleza, então, fechado. E se for o caso, se você puder pegar a chave, subir ali na L2, fazer a cópia e já devolver, resolve. Tá ok, então fica para amanhã às 3, né? Para fazer o... Professor, eu vou, durante o dia, te mandar uma mensagem aí confirmando. Eu acho que sim, mas eu tô sem meus horários agora, irmãos. Aí, daqui a pouco eu te confirmo aí. Tá. Lembra que tem que... É melhor coincidir o horário com a Isadora também, né? Que aí já faço o cadastro dos dois. Ok? Legal, gente. O que mais? Mais algum ponto que a gente precisa resolver? Não? É isso então, pessoal. Valeu. Obrigado pela presença aí na reunião. E vamos tocando aí. Semana que vem tem mais. Beleza? Tchau. Tchau, Boa semana. tchau. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.